Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos aqui num cantinho um pouquinho diferente do próprio estúdio, só pra eu ficar um pouco mais perto do ar-condicionado, porque esses dias, olha, está complicado. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema maravilhoso, que é o tema de quando que a gente sabe que uma arte está pronta, mas isso a gente vai acompanhar aqui no Clip Studio Paint, vendo o processo acelerado da criação de uma arte de amigo secreto. Um amigo, no caso, é o Luca, e o personagem original dele chama Neo, e ele tem aí cabelo branco, né, uma roupa preta cheia de cintos, espada vermelha gigante, um brinquinho vermelho também muito importante aí pra lore desse personagem, e eu estou representando aí o personagem dele no meu estilo, e eu tentei fazer uma pintura e uma finalização bastante simples, mais eficiente, ou seja, com linhas e cel shaded aí, e a ideia era justamente ter algo pronto para entregar ali no prazo, que, como todo bom amigo secreto entre artistas, tem que ser, né, empurrado pra frente múltiplas vezes até o dia que ele finalmente acontece. Senão não tá certo. Esse tema já apareceu algumas vezes aqui no canal, mas a diferença é que eu perguntei para vocês lá no Twitter o que vocês acham disso, quando é que a arte de vocês está pronta, entregue, terminada, quais são os critérios que vocês utilizam para encontrar ou definir isso, e eu acho que tem essa distinção aí também, né, o final chega ou o final é decidido, e você que define com a sua própria vontade quando que uma ilustração está completa, né? Tem vários critérios para isso, eu vi várias das suas respostas, eu pensei nos meus critérios também, e eu defini aqui 3 categorias pra gente discutir: os critérios objetivos, os critérios subjetivos e os critérios metodológicos. Então vamos primeiro falar dos critérios objetivos. O primeiro deles aqui é a ideia de que um trabalho está concluído, uma arte está pronta quando ela satisfaz as exigências, eu sei falar, exigências do briefing, ou seja, quando tudo aquilo que era esperado daquela ilustração, todos os objetivos de fato, né, todas as metas daquela arte foram alcançadas. Por exemplo, tem trabalhos que tem um certo número de personagens que precisa ser ilustrado, num cenário que tem que conter um certo número de elementos e tem que ser finalizado numa certa estética, numa certa forma de renderização. Todas essas coisas são definidas com antecedência no briefing. O briefing tem a lista de coisas que precisa ser entregue naquele trabalho. Portanto, uma vez que as exigências do briefing foram cumpridas, a arte também estará terminada, né? Então é uma forma boa de fazer isso, só que você precisa ter um briefing, você precisa ter essa lista anterior ao trabalho ser iniciado que diz quando ele acaba. E isso pode ser feito por você mesmo, pode ser algo que só acontece quando você tem um cliente, mas faz sentido a ideia de ter clareza sobre quais são as metas daquela ilustração, quais são os seus componentes obrigatórios e como eles têm que ser finalizados, né? Tudo isso ser definido com uma pastinha com referências, com uma lista de coisas. Se você tem isso, fica muito mais fácil saber quando o trabalho termina. Por isso que essa aqui é a lista de critérios objetivos, né? São coisas que não tem a ver com a sua cabeça necessariamente, apesar de que tudo aqui vai ter um critério subjetivo de alguma maneira, porque a gente tá falando de ilustração, desenho e arte, né? O segundo critério é quando o cliente ou o seu diretor de arte dá a aprovação final. Então é quando um terceiro elemento aqui, né, sem ser você e o desenho, quando uma terceira pessoa vai e ela fala que está terminado, que está aprovado, que está tudo pronto, que não precisa, né, de maiores alterações. Trabalhando com Hearthstone, por exemplo, houve situações onde eu podia jurar que estava entregando o trabalho final só para saber que eu precisava renderizar um pouco mais aquela parte ou aquela outra ali. Então, com alguma frequência acontece de que quem define se o seu trabalho tá pronto, no caso de uma relação comercial aí, é o cliente, né? É o cliente ou a direção de arte que vai aprovar isso daí. É muito bom, inclusive, quando tem isso, porque não fica para você escolher e entender quando termina o seu trabalho. A gente só tem que satisfazer um critério que tá em uma outra pessoa. Pode ser um critério subjetivo esse do seu cliente, mas pelo menos não é a gente que tem que encontrar ele, a gente só tem que satisfazer esse critério da outra pessoa. E muitas vezes talvez a arte para você nem esteja tão pronta assim, mas se ela já tiver suficiente para os objetivos do cliente,
já tá mais do que resolvido. Ah, e a promoção de Páscoa já está valendo. Se você quiser acessar qualquer um dos cursos de desenho, pintura ou 3D aqui do canal Brush Rush para toda a vida, dá uma olhadinha aí no site brushrush.com.br, que lá você encontra os cupons de desconto para comprar qualquer um desses conteúdos pela metade do preço pelos próximos dias. Aproveite! Terceiro critério objetivo é quando termina o prazo. É quando chega a data final da entrega daquela arte, daquela ilustração e agora, meu amigo, ou está pronto ou está pronto. Existem situações onde, na verdade, nem interessa se a arte está de fato finalizada. O que importa é que ela tem que ser veiculada, exposta, exibida neste dia. Então, o que quer que tenha sido feito, este será o resultado final da coisa. Esse também é um jeito de terminar o trabalho, né? São critérios aí que não dependem da sua subjetividade e que, uma vez que essas coisas estejam atingidas, né, tá na hora de dizer que o desenho terminou. Eu coloquei outros dois critérios aqui dentro ainda dessa categoria. Eles são um pouco mais subjetivos, mas eu ainda acho que eles são coisas mais centradas para objetividade. O primeiro deles é essa ideia de que você chegou no limite da sua capacidade. E eu acho que faz sentido pensar que a sua capacidade de desenho é algo objetivo ao invés de subjetivo, porque senão isso significaria que para fazer um desenho acima da sua capacidade, bastaria um mindset diferente, né? Eu pensei aqui um negócio e muitas vezes o nível do nosso trabalho é muito mais o reflexo das habilidades que você já desenvolveu e treinou e dos processos que você já domina e entende bem o suficiente para chegar em resultados profissionais do que a inspiração ou a ideia, né? Depende muito menos dessas coisas subjetivas e muito mais do resultado prático dos seus treinos, métodos e conhecimentos, né? Da aplicação dessas coisas. Lógico que certas ferramentas de apoio, às vezes bom, aí no caso seria o feedback de uma outra pessoa mais capacitada, aí ela poderia trazer para você caminhos novos para você realizar aquilo de uma outra maneira, mas você teria que emprestar a capacidade alheia, né? Então o limite da sua capacidade eu enxergo como algo bastante objetivo e que chega uma hora que realmente de fato não tem mais como você, somente com as suas forças, continuar melhorando aquela ilustração ou aquele desenho, e aí chegou o fim. O outro critério que ainda tem um pouquinho de subjetividade, mas ainda é bastante objetivo na minha opinião, é quando você consegue transmitir o que você queria comunicar. Em tese, talvez esse seja o mais subjetivo dos critérios, porque a gente tá lidando com duas subjetividades, né? Tem a sua, que quer dizer alguma coisa, e tem a outra que tem que entender essa coisa que você falou. Mas no final das contas, é mais fácil de medir isso, né? Basta perguntar para as várias pessoas que podem ali estar olhando pro seu trabalho o que elas entenderam daquilo que você desenhou, o que elas sentiram com aquilo que você desenhou. E aí você consegue, através dessa comunicação, ver se você de fato atingiu os seus objetivos ali de transmitir algo com o seu desenho. Se a pessoa falar que não entendeu nada ou que sentiu algo completamente diferente, talvez você ainda tenha feito uma bela arte, mas talvez ela não esteja de acordo com as suas vontades, com as suas intenções. E aí vai ser muito importante que você consiga reajustar o seu trabalho e ver se você consegue pegar mais no ponto que você queria. Então é bastante subjetivo ainda, mas existe uma forma até que objetiva de verificar isso, né? De entender isso. E essa conferência com as outras pessoas é o que vai trazer essa clareza. Eu gosto dessas duas definições. Transmitir o que você queria comunicar, chegar no limite da sua própria capacidade e, se for um trabalho feito com outras pessoas, ver se já chegou no prazo, se já ganhou a aprovação do cliente e se você satisfaz as exigências do briefing. Esses são os critérios objetivos, são coisas que dá pra gente confirmar com os outros e olhar. Agora vamos falar dos critérios subjetivos, que são aqueles que é a gente com a gente mesmo e não tem o que fazer, né? Muita gente diz que a arte delas está completa quando esta pessoa se sentir satisfeita. E eu fiquei pensando, cara, o que será que é isso? Porque é difícil colocar somente nesse critério a aprovação ou o término da sua ilustração, desenho, porque pode ser que aconteça de você nunca ficar satisfeito com aquele trabalho.
E pode ser que isso seja algo que faça parte do seu processo mesmo. Só que é um pouco frustrante, né? A ideia de que, pô, esse trabalho só tá pronto quando eu tô satisfeito. Eu nunca tô satisfeito, então eu nunca terminei nada, né? Isso lembra também aquela frase lá que eu não sei se é de verdade ou não, mas atribui-se ao Leonardo da Vinci a ideia, né? De que a arte nunca está terminada, ela nunca se completa, ela somente é abandonada. Ou seja, depois que eu parei pra pensar um pouquinho mais sobre isso, é a ideia de que não é que a gente nunca termina nada e os desenhos só são largados assim, né? A impressão que dá é que a gente só... as coisas nunca terminam. Mas eu acho que é o contrário, é a ideia de que para que um desenho esteja completo, é necessário que você o abandone. É necessário que você se distancie dele, se desapegue dele e jogue ele pra lá. E a ideia é de que, no final das contas, o término de um trabalho artístico é só um desapego direcionado a continuar trabalhando nele, né? Isso é muito interessante, é muito legal. Talvez isso seja o que exista na ausência da satisfação, né? Se a satisfação não vem, a única coisa que pode vir no lugar, então, é que exista uma deliberação ali, uma tomada de decisão para você afastar e largar aquilo lá, talvez inclusive para arrumar espaço para começar uma outra coisa. O segundo critério subjetivo é quando você está de saco cheio com aquela arte, quando já deu, já esgotou, você não aguenta mais olhar para aquele negócio. E eu acho que é um critério complicado também, porque pode ser que aquele desenho precise de mais trabalho e você não tenha mais disposição para continuá-lo. Aí de fato seria um trabalho e não terminado, né? Porque pode ser que ele ainda precise de mais alguma coisa, mas você não tem mais condições de oferecer isso pra ele. Dependendo do trabalho, acho que é a melhor coisa, especialmente se é algo que você tá fazendo pra se divertir ou pra aprender com ele. A hora que você chega no limite dessa capacidade, ou seja, não tô mais me divertindo ou não tô mais me envolvendo com esse processo, e eu acho que o aprendizado exige envolvimento, né? Se você não conseguir mais se dedicar naquilo, faz sentido que de saco cheio que aquilo esteja de fato terminado também. E o terceiro da lista é quando as alterações ou adições que você está fazendo no desenho não conseguem mais ter um efeito ali na sua percepção daquela imagem final, não tá melhorando aquela imagem, você até tá mexendo nas coisas, mas as coisas não estão necessariamente ficando melhores, mais finalizadas, parece que não tem ganho continuar fuçando naquilo. E eu acho que isso faz bastante sentido porque, em alguma medida, o nível de detalhamento e o nível de polimento e finalização de uma imagem pode ser bastante negociado, né? Especialmente se a gente levar em consideração a ideia de que ilustrações e desenhos têm áreas de interesse, tem áreas de foco e elas sim precisam estar bastante definidas e detalhadas. Coisas para além disso, é bom inclusive que elas não estejam tão definidas e nem tão detalhadas, porque senão elas passam a receber o foco do nosso olhar também. Então, para controlar onde que tá o olhar de quem tá vendo, faz muito sentido que a gente não tenha o mesmo nível de finalização em tudo, e faz sentido então que você não precisa continuar penteando a sua imagem inteira até que ela fique toda no mesmo nível para que ela esteja pronta. A gente pode parar disso, isso bem antes inclusive. O próximo critério é parecido com esse, que é quando essas alterações ou adições não só elas não avançam a melhoria da interpretação daquela imagem, mas elas fazem o oposto, elas pioram. Quanto mais você pincela, mais você estraga, né? Eu acho que isso também tem a ver com aquele critério mais objetivo, que é o critério do limite da sua capacidade, e pode ser que você esteja atingindo este lugar. Então, uma vez que você já não tem mais recursos para continuar melhorando aquele trabalho, todo o esforço para continuá-lo só joga ele mais para trás, né? Só afunda ele mais ali, ao invés de melhorar a qualidade dele. Acho isso muito interessante também, mas também é isso, né? É um critério um pouco subjetivo, porque depende da sua percepção ali de ver se tá melhorando ou piorando. O último dos critérios, eu acho que esse é o mais subjetivo de todos, porque eu não consigo, acho que nem definir muito bem o que é isso, mas eu entendo o que é, e tá escrito aqui, ó: quando eu sinto o tchan. Segura o tchan, Maru-chan. Que é quando você olha para um desenho e você fala, nossa, nossa. É quando você tem ali um lampejo de alguma coisa, né? Quando você se sente até um pouco surpreso com o próprio trabalho. É difícil quando isso acontece, mas quando acontece é muito legal. Eu por vezes sinto isso, e muitas vezes ele tá realmente bem próximo do final do desenho. Às vezes eu sinto antes do desenho acabar, inclusive. Mas eu sinto que é quando eu consegui
resolver quase tudo e tá tudo bastante estruturado, e eu consigo apreciar o impacto daquela leitura da imagem. Então, por mais que tenham ainda lugares para serem refinados e tudo mais, eu sinto o Chan chegando ali na imagem, aquele brilho nela que faz com que as coisas estejam... se eu não detalhasse mais, eu acho que o impacto principal dessa imagem já tá pronto, sabe? Eu gosto dessa definição também. Eu sinto que depois do Chan, dependendo, se você ficar penteando muito o desenho, você não vai conseguir continuar evoluindo aquela ilustração. E pra terminar, tem os critérios metodológicos. Os critérios que eu coloquei aqui são basicamente a mesma coisa, escritas de forma um pouquinho diferente, mas o critério metodológico é essa ideia de que a sua ilustração segue uma série de etapas pré-definidas que tem a ver com a sua construção, não em tanto quanto sentido, mas em processos de pintura mesmo, que é o que a gente viu aqui dentro desse processo acelerado. Tem as thumbnails, tem a thumbnail um pouquinho mais definida, tem a linha, tem as cores base, tem a luz que tá vindo ali, tem o equilíbrio de valores, e aí depois tem a finalização e o refino e os ajustes finais. Se o seu processo de ilustração e desenho segue uma metodologia específica, uma vez que você chegue no final dessa lista de tarefas, você terá chegado no final do seu trabalho, né? E isso coincide também, muitas vezes, com o que eu coloquei aqui também, que é quando você tem ali a gama de valores completa desenhadas, né? Dependendo do estilo do que você está fazendo, você pode ter uma gama de valores diferentes. Por gama de valores eu quero dizer a quantidade de tons escuros, médios e tons claros que tem naquele seu desenho. Aqui nesse ambiente, por exemplo, aqui da minha imagem, você pode ver que tem bastante tons claros aqui nessa janela do fundo, tem tons mais escuros aqui nas áreas de sombra da minha roupa, e tem tons médios aqui que estão nas outras coisas. No processo de ilustração eu gosto muito de caminhar pela adição desses valores, dessas faixas de valores. Então eu começo meio pelos tons médios, eu vou colocando sombra, eu vou colocando luz, e eu deixo lá pro final para colocar os tons mais brilhantes e mais claros da minha imagem, e isso muitas vezes coincide com colocar ali aquele highlight, aquele brilhinho, seja nos olhos dos personagens, ou nos cabelos, ou na finalização dos outros materiais ali do desenho. Então é um jeito muito legal de ver a complexidade da imagem surgindo em etapas, e quando você chega na última delas, você sabe que o seu desenho está pronto e parece que você amarra tudo com um laço muito bonito. Então, ao invés de você trabalhar todos os valores desde o início e já colocar tudo isso e ficar lambanzando tudo, você vai por etapas incluindo os valores, né, os médios, os mais escuros, os mais claros, e chega no final para você botar os highlightzinhos, que são os tons bem mais claros, ou as sombras de oclusão ali, que são os tons bem mais escuros. Dá para você reservar isso mais pro final e acertar essa distribuição, e aí parece que tudo se encaixa e que tudo está finalizado e pronto e bonito. E eu acho que é um pouco disso tudo que eu falei aqui que eu acabo utilizando para eu mesmo definir quando que uma ilustração, um desenho, uma arte está pronta. Se é algo que você tem um compromisso com outras pessoas, dá para dizer que o prazo ajuda muito a definir quando algo está pronto. A aprovação dessas outras pessoas também ajuda a você entender isso, mas se são critérios pessoais ali, é importante que você entenda quais são as suas limitações, quando que você chegou no limite da sua capacidade, para você também não ficar se frustrando ali, tentando chegar num resultado que não é possível, talvez sem ferramentas de apoio, sem a opinião de uma outra pessoa para trazer ali aquele caminho para você chegar naquele resultado diferenciado. Tudo isso ajuda a definir um pouquinho mais, e eu espero que a conversa aqui tenha dado um pouquinho mais de clareza, tenha ajudado você a refletir sobre esse assunto e quem sabe incorporar algumas coisas diferentes aí para decidir ou encontrar o final da sua ilustração. E esse é o final desse vídeo, então vamos ver como é que ficou essa arte. É o meu presente de amigo secreto aqui pro Luca, o personagem Neil, com pedras voando, fumaça no fundo, capa esvoaçante e todos os detalhes aí referentes ao personagem.
Essa é uma arte, inclusive, que eu decidi que o final dela seria um pouco mais cedo do que normalmente eu faria, com o nível de refinamento que eu tava pretendendo, né? Mas era porque eu queria manter bastante dessa simplicidade que tem das linhas e das sombras, sem grandes firulas, né? Eu vejo que eu sou uma pessoa, e eu acho que aí tá um pouco, né, daquele elemento da insegurança, que é o render é um conforto muito grande, porque se você continua polindo e polindo e polindo uma imagem, você fica mais satisfeito com ela, mas eu gosto da ideia de tentar chegar num resultado que é muito competente antes desse processo de polimento muito prolongado, né? Eu sinto que me força a ter escolhas criativas melhores, melhores poses, melhores desenhos, e é um dos motivos do por qual eu fiz ali, né, o rosto do personagem umas 5 vezes. Eu tava gostando muito da expressão dele no rascunho da thumbnail e eu não tava conseguindo trazer isso pro desenho final, então eu refiz várias vezes, utilizei outras referências até chegar no resultado que eu tava finalmente satisfeito. Bom, espero que esse vídeo tenha satisfeito você, porque você, né, assistiu no almoço, tenho certeza.